Ora viva, seja bem-vindo a mais um Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, se ainda não subscreveu, pode fazê-lo no YouTube, na Apple e também no Spotify. Hoje temos um diretor desportivo, esteve ao serviço do Santa Clara com bastante sucesso, também no Casa Pia e no Vitória Sport Clube. Falo de Diogo Boa Alma, que está aqui connosco e que aceitou o convite para falar de diversos assuntos do futebol. Diogo, antes de mais, o que é que anda a fazer neste interregno, se assim se pode dizer? Boa tarde e obrigado pelo convite. Neste momento estou a ter uma colaboração aí com o Canal 11 no programa No Futebol Total. Vou fazendo 2 vezes por semana e depois consultorias para diversos clubes nacionais e estrangeiros. Consultoria ao nível da diretoria desportiva, mais financeiro, administrativo? Não, desportivo. De onde é que vem este amor pelo futebol? Vem de sempre, sempre foi a minha paixão o desporto e o futebol em particular. Eu também estudei, eu encontro aqui algumas razões, porque estudei nos Salesianos, ali em Lisboa, oficinas de São José, e eles cultivam muito esse gosto pelo desporto. Eu nem venho de uma família que propriamente ligasse muito ao futebol, eu fui ao contrário, eu é que puxei o meu pai para ver futebol, portanto acho que essa paixão do desporto... Nos Salesianos é hóquei patins, por exemplo? Também, mas esse é mais os do Estoril. Nós ali muito o handball, o basquetebol, o futsal, muito forte. Então, mas jogou? Jogaste? Agora vou tratar por tu, jogaste? Joguei mais futsal porque eu era guarda-redes, era baixo, para o futebol de 11 não consegui. Eu ainda fui uma vez a uns treinos de captação no Atlético já como júnior, mas recordo muito bem desse dia. Tentava bater pontapés de baliza, eu via os outros muito mais altos que eu, batiam logo longo e o meu não chegava ao meio campo, portanto dediquei-me ao futsal. No futsal era bom. E este olhar, esta vontade de entrar no jogo em si, não dava como jogador, se calhar, e foi por aí, ou foi algo que apareceu mais tarde, ou sempre teve esta coisa? Começa-se com os jogos, às vezes começa-se com os jogos do Football Manager. Sim, isso, eu sempre fui viciado desde miúdo, eu jogava muito e sempre quis estar ligado ao desporto e ao futebol em particular. Agora escolhi ir para tirar direito porque me pareceu que era o curso mais abrangente, mas depois fiz logo a especialização, não é? O estágio como da advocacia, eu fiz logo no sindicato de jogadores, não no sindicato propriamente, mas no advogado que tratava dos processos de sindicato, o Dr. João Nogueira da Rocha. Fiz logo pós-graduação em Direito Desportivo, portanto comecei logo a entrar nessa área porque era a minha ideia desde muito novo. Hesitei ainda em comunicação social para ir para jornalismo desportivo, também por gosto pela área, ou ir mesmo para a gestão. Hoje em dia já se vê mais oferta, não é? A nível de cursos. Qual é o caminho natural ou o caminho que tu aconselhas para alguém que queira começar por aí, ser diretor desportivo? Achas que ser diretor desportivo é mais uma consequência de um caminho que se vai fazer no futebol ou pode-se começar logo como diretor desportivo? Difícil dizê-lo. Há muita gente que me aborda e me pergunta isso, às vezes até em redes sociais, todas as pessoas adicionam-me, pedem-me ajuda, como é que onde entrar. É um mundo de facto fechado e para quem não vem como jogador ou não tem conhecimentos no futebol, era o meu caso, por exemplo, nunca tive ninguém familiar ligado ao futebol, não consegui ser jogador, lá está, não tinha esse jeito e essa aptidão, portanto tinha o gosto e a vontade muito grande de entrar nessa área, mas não tinha nenhum padrinho, por assim dizer. É mais difícil não fazer esse percurso. Muitas vezes passa-se de jogador, treinador ou dirigente imediatamente. Para quem vem de fora é mais complicado. Eu acho que a formação é sempre o melhor caminho, não é? Nós formarmos com a maior parte, com as maiores valências possíveis. Como digo, eu tirei Direito primeiro, depois tirei essa pós-graduação em Direito Desportivo, tirei uma segunda licenciatura de Administração e Gestão Desportiva, vários outros cursos, onde fui-me formando para estar preparado quando chegasse essa oportunidade. E depois eu digo muito que é nós procurarmos ser úteis aos clubes, de alguma maneira. E eu formei, por exemplo, com alguns amigos, uma empresa para reclamação de direitos de formação, que era uma coisa que na altura os clubes, nós deparávamos e os clubes não sabiam que tinham direito a receber uma série de montantes. E eu dizia muito isto, os clubes não têm dinheiro, não é? A grande dificuldade é conseguir ter recursos para o que precisam de fazer para a sua atividade diária. E se nós conseguirmos dar-lhes isso,
não sermos um custo para o clube, mas sermos sim um benefício, é uma forma das pessoas olharem para nós de outra maneira. E isso foi uma maneira para mim também de entrar no futebol, ajudando na altura 70 clubes, que cheguei a ter como parceria para a reclamação desses direitos de formação e mostrar aos clubes que eles estavam a perder dinheiro ao não terem este conhecimento que vinha da minha formação. Porque muitos clubes não têm esse apoio jurídico, ou têm? Não, a maior parte, infelizmente, não tem, não é? Falamos. E mesmo os que têm, e hoje já é um pouco diferente, mas naquela altura, mesmo clubes de primeira liga, nós deparávamos que eles não sabiam bem a legislação, tinham os advogados ou os departamentos jurídicos para tratar dos contratos, para tratar das coisas específicas do dia-a-dia, mas não para olhar para estes temas que lhes podiam valer bastante dinheiro. Começas no Vitória Futebol Clube, não como diretor? Ou logo como diretor, não, como administrador? Eu ali comecei primeiro como advogado. Sim. Primeiro advogado, e durante uns anos tinha escritório em Lisboa, mas trabalhava no Vitória como advogado. Depois, infelizmente, era um período conturbado do Vitória com muitos processos. Eu passei a ter que estar quase numa base diária em Setúbal. Criei uma proximidade muito grande com o presidente da altura, Fernando Oliveira, uma pessoa a quem eu devo muito também no futebol e com quem eu falava muito. E era crítico da gestão do Vitória e do que o Vitória precisava de fazer para alterar e para inverter o seu ciclo. E depois, em 2012, se não estou em erro, ele candidata-se a presidente, porque inicialmente estava numa comissão de gestão, candidata-se a presidente e convida-me para vice-presidente. Entrei na lista dele como vice-presidente. E aí eu devo dizer que fiz tudo no Vitória, porque aquelas direções são direções com pessoas que não são profissionais, não é? Que tinham os seus empregos, iam lá ao final do dia para reuniões, mas era preciso gerir uma série de áreas do Vitória e o presidente foi confiando em mim para tratar de mais uma série de coisas, tudo o que tinha a ver ali com o futebol de formação, as outras modalidades, mesmo do bingo, cheguei a estar envolvido na altura, e mais tarde, 2014 ou 2015, ele convida-me para administrador da SAD, já ligado ao futebol, e aí sim passo a ter responsabilidade no futebol do Vitória, mas poucos meses. Como é que vês o atual estado do Vitória? Acredito que criaste laços com o clube, com os agentes. Há saída para o Vitória Futebol Clube? Tem de haver, porque o Vitória, como dizem os vitorianos, não é grande, é enorme. Então é um clube histórico, é um clube que representa realmente uma região. É dos poucos clubes em Portugal que nós vemos uma cidade em que as pessoas não são de mais nenhum clube, são do Vitória. Respira realmente Vitória aquela cidade e precisa que o clube volte ao lugar que merece. Eu torço muito pelo Vitória. É um clube que realmente me diz muito. Passou a ser muito importante. Mas como é que se pode reverter uma situação destas? Você consegues perceber? É difícil? Neste momento não queres ir muito por aí? É difícil porque eu também não conheço agora em pormenor o que é que se pretende. Eu sei que houve esta subida desportiva, mas não se conseguiu licenciar para a Liga 3. Fala-se realmente de começar agora da segunda distrital. Eu não sei qual é o melhor caminho, de facto já teve vários pés, já tentou de muitas maneiras. Não sei se calhar se tivesse recomeçado do zero logo quando caiu da Primeira Liga administrativamente também, porque não foi desportivamente que o Vitória foi rebaixado. Se tivesse começado logo aí, se calhar já estaria hoje mais próximo do lugar que merece, um pouco o percurso que o Belenenses fez, não é? E se tivesse conseguido fazê-lo, deixar extinguir a SAD e o Vitória Clube começar de novo desde a segunda distrital, hoje já poderia estar numa segunda liga, provavelmente, e bem mais perto da primeira, que é o lugar que o Vitória merece. Sim, é o que tu dizes, é um clube com história, com tradição, com adeptos, com um palmarés incrível. Com palmarés e se calhar com condições para criar uma cidade à volta de um clube, não é? Tem essas condições. Eu estudei lá, como já tinha dito, e tenho essa noção. É uma pena, de facto, estar a passar o que está a passar. É incrível, eu recordo-me de Assembleias Gerais no Vitória, estão à parte, mas recordo-me de ter Assembleias Gerais com mais de 1000 pessoas no pavilhão Antoine Veles, chegar a estar... Foi uma escola de vida também para mim, porque eu na altura era um miúdo com 30 anos e tinha que dar a cara pela direção naquelas Assembleias Gerais mais escaldantes. Já era eu
tinha que falar, e para mim foi realmente, fez-me crescer muito, porque chegou a haver episódios com petardos dentro do pavilhão. É um clube realmente com uma dimensão muito, muito grande, e as pessoas vivem intensamente o Vitória. Ora, acaba por sempre por necessidade que passas a ser diretor desportivo, não diretamente, mas eras administrador, já diretor. Ficaste com o bichinho de estar mais perto do... Ou estar mais perto, ou ter um cariz mais de decisão. Sim, no futebol. E como dizia há pouco, eu era muito crítico do caminho que o Vitória estava a tomar financeiramente. O Vitória vinha de épocas que contratava jogadores em final de carreira, com ordenados vencimentos altos, jogadores com um passado realmente grande no futebol português, mas acabava por se manter desportivamente ali nas últimas jornadas sempre, e depois não conseguia realizar vendas de jogadores, não conseguia realizar mais-valias para inverter este ciclo e sair desta situação. E eu dizia muitas vezes ao presidente isto, que era preciso apostar em juventude, apostar em jogadores de divisões secundárias, tentar inverter, e acabei por fazer ali o único mercado que eu acabo por ter responsabilidade no Vitória. É um mercado em que vamos buscar vários jogadores, recordo-me disto, vamos buscar vários jogadores ao Campeonato Nacional de Séniores, ainda era assim na altura, e o presidente a brincar comigo até já me diz isto: atenção que isto não é uma equipe, não estamos a fazer para o Campeonato Nacional de Séniores, estamos a fazer para a Primeira Liga. Mas era realmente ir buscar jogadores jovens com margem de progressão, com futuro, e nessa altura a Vitória começou a olhar para este tipo de jogadores, como o Pedro Tiba, o Costinha, que veio também na altura, o Ruca, que veio do Mafra, um lateral esquerdo. Foram vários jogadores, e ainda queria ter fechado, lembro-me, o Marco Baixinho, um central que depois foi para o Passos de Ferreira. Sim. Mas o presidente lá está, disse, já é demais. Já chega. Mas foi o inverter este ciclo, era isso que me levava a querer ter alguma intervenção para ver que o Vitória não teria futuro se não invertesse esse caminho. Com ou sem departamento de scouting? Na altura tínhamos apenas o neto do presidente, o Paulo Oliveira, que fazia parte da equipa técnica, mas já criou um departamento de scouting nessa altura no Vitória. Que é uma coisa, que é algo que também para os amantes de futebol há um certo fascínio pelo departamento de scouting e por recrutar jogadores. Ora, o que é para ti um projeto desportivo aliciante, e o que é preciso fazer para te convencer a aceitar um projeto de diretor desportivo num clube? Não só em Portugal. Em Portugal, se calhar, há mais ofertas do que projetos, se calhar. Não é? É isso. E eu tenho constatado isso. É realmente o que é para mim importante, e isto tem a ver com como eu olho para a função do diretor desportivo. E acho que em Portugal as pessoas ainda não entenderam bem o que é o diretor desportivo, o que é a direção desportiva. Eu já falei sobre isto algumas vezes. Acho que os presidentes, hoje os clubes são empresas, não é? E nós percebemos que os presidentes escolhem um diretor financeiro. Eu não vejo o presidente a meter-se na área financeira, obviamente vai querer saber como é que são as situações, qual é o orçamento, o que é que podemos fazer, mas não vai fazer o trabalho pelo diretor financeiro. O mesmo na parte jurídica, não é? É escolhido um advogado ou um jurista para liderar o departamento jurídico, e obviamente não vai ser o presidente a fazer essa parte. E eu acho que ainda não entenderam que no core business, que é o futebol, qualquer clube, de qualquer estado em Portugal, precisamos também ter um especialista na área, que é essa pessoa que tem que ser o responsável, que tem que, obviamente, o presidente tem sempre a última palavra, mas sobretudo o que deve fazer é dizer qual é o orçamento, quais são os objetivos, o que é preciso atingir, quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, e depois fazer um balanço no final da época, tal como os treinadores estão sujeitos a, se não tiverem um bom trabalho, se não desempenharem bem a sua função, terem que sair. O diretor desportivo exatamente o mesmo. Agora não se pode ter um diretor desportivo no papel. Sim. E depois quererem ser outras pessoas a decidir, ou serem várias pessoas, que eu acho que às vezes ainda o maior problema em Portugal nem é ser só uma pessoa, é meter-se várias pessoas a quererem interferir, e o futebol, para mim, na minha concepção, na minha maneira de ver, tem que ser muito pouca gente a ter o poder de decisão. Será porque se calhar, imagine-se, nem toda a gente percebe de finanças, né? Nem toda a gente percebe da componente jurídica, mas toda a gente acha que percebe de futebol. Sim, eu acho. Achas que é por aí? Acho que nos temos que ter.
temos que nos especializar em tudo e temos que ir buscar especialistas naquela matéria. E é um pouco como dizes, eu também venho do mundo do direito, em que as pessoas também no café, também toda a gente sabe como fazer como advogado. O médico, qualquer pessoa também tem um bocadinho de médico, não é? Receita isto e aquilo ou outro. O futebol é isso, as pessoas não falam no café, vêm, vibram todos os dias e qualquer pessoa acha que entende como é que se gera uma equipa de futebol, mas é mais complexo do que parece. Então para aceitares um projeto, tem que ser um projeto em que te deem as rédeas, mas que escolhem o cavalo, ou diz, entregue-te aqui a chave. Eu não digo entregar a chave, até porque eu gosto de uma situação partilhada. Eu acho que os treinadores, como dizia há pouco, isto é um trabalho também de equipa. Eu acho que, obviamente, tem que haver o treinador envolvido no processo, tem que haver o departamento de scouting envolvido no processo, tem que haver, obviamente, o presidente com a última palavra, mas tem que haver uma direção desportiva. E eu vejo-me como um diretor desportivo. E para isso, óbvio que tem que definir a política desportiva do clube. Se não tiver essa capacidade de definir a política desportiva do clube, então eu não sinto que seja uma mais-valia para nenhum projeto. Se for apenas para ir tratar de negociações, é definido o alvo por outras pessoas e só vou negociar, sentar-me à mesa de negociações. Isso não acho que seja por aí, nem eu me sinto motivado para, nem acho que seja uma mais-valia para um projeto. Existem esses projetos em Portugal? Existem pouco. Acho que como tudo na nossa sociedade, acho que nós acabamos por vir importar mais tarde o que vemos lá fora, não é? E acho que o papel do diretor desportivo, nós também estamos a interiorizar aos poucos o que é e estamos a tentar perceber ainda em Portugal o que é verdadeiramente o papel do diretor desportivo. Acho que estamos muito atrás ainda de outros países e há poucos projetos em que de facto as pessoas percebam como é que se deve estruturar um clube de futebol para ter sucesso. Mas estás disponível, quer em Portugal, quer fora, para abraçar esse projeto. Sentes que, e se calhar aí vai de encontrar aquilo que tu dizes, e eu tinha aqui, se é marginalizado o trabalho de diretor desportivo, se sentes que é marginalizado e se sentes que por vezes é confundido com o cargo de team manager, não é? O presidente entende que precisa de alguém para diretor de operações, não é? Sentes que também é por aí, que ou já se subiu uma etapa? Eu acho que se entende, embora isso que falas é um pouco verdade. Mesmo a função do team manager, esse é se calhar a pessoa que mais sofre no futebol, porque acaba por ser, para os presidentes é só preciso uma pessoa para tratar disso tudo. Não é? E não tem noção do trabalho que um team manager tem. Eu, felizmente, nunca exerci essa função, porque digo que é preciso realmente ter uma capacidade incrível de trabalho e organização. 24/24, não é? Porque as pessoas não têm noção do trabalho que dá, além de tratar da logística diária de uma equipa. Marcar as viagens e os estágios, estar nas marcações de jogos da Liga, tratar no dia de jogo tudo o que é a operação de dia de jogo, que é incrível e é muito exaustivo. Hoje em dia também o trabalho que é feito e que é preciso fazer, e os clubes cada vez mais têm que olhar para isto, que é receber os jogadores, como é que se recebe os jogadores quando vêm de fora, sobretudo, prepará-los para ter casa, escola para as crianças, carro, etc. Toda essa logística para se adaptarem o mais rapidamente possível a Portugal. E isso, muitos clubes também não olham a dizer temos que ter uma pessoa específica só para cuidar disto. Não, o team manager pode fazer, não é? A gente vai... Parece que tudo o que há para fazer vamos depositando ali, não é? O ideal é ter uma pessoa só para isso. Não, para mim, claramente, tem que ter no mínimo uma pessoa para isto, porque nós temos que perceber que o investimento que os clubes fazem nos jogadores é enorme. Se queremos que realmente eles rendam, nós temos que minimizar os problemas à volta. E para isso, obviamente, nos clubes maiores isto já é feito, mas nos clubes menores ainda se olha como uma despesa, não é um custo, e não é um custo. E se ter uma pessoa para tratar disto vai dar muito dinheiro ao clube no futuro, porque o jogador vai render muito mais rapidamente, vamos libertá-lo dos problemas que tem, vai se adaptar mais rapidamente, até muitos acabam por ser olhados como fiasco, não é? É uma contratação que não se adaptou, se calhar nós não o ajudámos a adaptar-se. Se tivéssemos tido uma intervenção logo de início diferente, a primeira imagem dele no campo depois também tinha sido diferente, os adeptos já teriam olhado para ele de outra maneira e ele
tido mais margem, não é? Às vezes não, os primeiros jogos ele ainda está preocupado com uma série de situações e as pessoas rotulam logo o jogador como um jogador que não tem qualidade para. Está sem instalar, tem que está preocupado com a família, porque não. Até o facto de estar a mobilar a casa, não tem nada em casa, muitas vezes, uma coisa é o que lhe dão e depois ele tem que pôr aquilo à sua medida, não é? Sem dúvida, portanto, tudo isto, mas isto para não fugir à tua pergunta, portanto, o papel de team manager é muito exigente. Eu acho que hoje já se percebe bem que diretor desportivo é uma coisa, team manager é outra. Acho que ainda não se percebe bem o que é o team manager. E nisto eu faço uma defesa dos team managers, né? O diretor desportivo acho que já se vai percebendo. O que muitas vezes tem resistência é realmente dar-lhe a liderança desportiva do projeto. E essa, na minha ótica, tem que ser dada, como dizia há pouco, tal como ao diretor financeiro é dada a gestão financeira e ao diretor jurídico, a parte jurídica. Nas divisões inferiores, esse cargo é partilhado, team manager, e sim, aí não há hipótese. Aí por custos, obviamente, eu percebo. Se falta para as coisas básicas, tem que se fazer muito mais. Eu mesmo ao longo da minha carreira apanhei logo a seguir um projeto que foi o Santa Clara, que foi um projeto que fui vendo e fazendo crescer, mas que de início nós tínhamos que nos desdobrar por 1000 e a estrutura era muito pequena, com muito pouca gente, e nós entendemos o momento que o clube estava e o que é que era preciso para dar passos sustentados de crescimento. E já lá vamos ao Santa Clara, porque é de facto o que depois acaba por trazer o teu nome cá para cima. O ideal e a realidade nacional. Um treinador para uma filosofia ou uma filosofia para um treinador. Eu acredito que para o diretor desportivo não faça muito sentido estar a mudar a filosofia pelo treinador, não é? Mas em certas estruturas, se calhar, é o que faz mais sentido, ou não concordo? Eu tenho uma visão muito própria. Eu acho que todos os clubes têm que ter o seu projeto desportivo, a sua visão. E eu digo isto até quando vou falar com o presidente, né? Quando não existe o interesse em que eu vá colaborar, qual é a visão, quais são os objetivos, o que é que nós queremos, qual é o caminho que nós queremos escolher. E eu acho que o clube é que tem que estabelecer bem essas diretrizes. O que é que pretende fazer? Lá está, há clubes que é para lutar por títulos, há clubes que pretendem só manutenção e valorização dos jogadores. Há diversos patamares que nós podemos ter e diversos objetivos. E aí temos que estabelecer qual é essa visão, qual é a missão, quais são os valores do clube. E depois, então sim, ir à procura de um treinador que encaixe nesta nossa visão. Sim. E acho que tem que ser esse o princípio e não inverter os papéis, porque senão o treinador sai e que o clube deixa de ter um caminho, tem que ir à procura de alguém que salve e eu volto a orientar. Não, acho que o clube tem que ter o seu próprio caminho, independentemente de qualquer profissional, e isso até falo do próprio diretor desportivo. O diretor desportivo sai, mas está estruturado o clube de uma determinada maneira e tem uma visão clara e um caminho a percorrer, porque as pessoas não são insubstituíveis, todos podemos ir saindo, e então hoje em dia em todas as áreas da atividade, mas no futebol as coisas mudam muito rapidamente, as pessoas também mudam de projetos e nós não podemos ficar reféns de ninguém. Mas acreditas que seja mais fácil liderar um clube da outra forma? Ou seja, ir mudando com a maré, e muitas vezes vê-se isso com 3, 4 treinadores, de cada ano entram 10, 15 jogadores. É mais fácil liderar dessa maneira, ou é o mais viável, também tendo em conta as circunstâncias do panorama nacional? Para mim é a receita para a desgraça, sinceramente. Mas vem muitas vezes do que falávamos antes, que é os clubes não estão estruturados. Não têm as pessoas especialistas em cada uma das áreas para liderar os processos. E aí, se fica nas mãos dos presidentes ou de pessoas que não têm o dia todo para dedicar àquilo, nem são especialistas naquela matéria, obviamente que é mais fácil confiar em alguém que o faça. O treinador tem resultados, ou é um nome conhecido, ou é alguém que nós acreditamos que é o salvador da pátria. Pronto, vamos pelo caminho dele. Mas aí nós estamos a dar a chave do clube, estamos realmente a confiar numa pessoa. Não é que não vá querer fazer o seu melhor, vai. Mas eu hoje em dia digo isto e falo diversas vezes sobre isso. Os treinadores têm que fazer muita coisa.
E não têm tempo, por exemplo, isto é uma conversa que tenho com outros diretores desportivos, não têm tempo, por exemplo, para ver outros jogos, para conhecer os jogadores. Eles já têm que se concentrar na própria equipa, na preparação dos treinos, na análise do treino daquele dia, preparação do treino do dia seguinte, a análise do adversário. Não têm tempo livre, é humanamente impossível eles acompanharem outros campeonatos, outros jogadores, e acabam por conhecer apenas os jogadores que trabalharam e os que jogaram contra. Sempre. E se nós formos falar com os treinadores, quem eles vão pedir para nós contratarmos são sempre jogadores que eles já trabalharam ou que já jogaram contra e ficaram impressionados por eles. É infalível. É infalível. E isto é normal, é humano, é lógico. Porque não podem dedicar o seu tempo a conhecer outros jogadores. E, portanto, se colocarmos nas mãos de um treinador que tem isto tudo, todas estas tarefas para fazer, a definição da política desportiva do clube, vamos realmente cair neste erro de ir apenas a estes jogadores que já são conhecidos aqui. Sim. E um pouco aquilo que falava do Vitória há uns anos atrás, e buscar nomes já consagrados, com ordenados mais altos, que já não vão dar o outro passo depois na carreira, em vez de realmente irmos buscar jogadores que se possam valorizar, crescer com o clube e ajudar o clube depois financeiramente também a crescer. Ora, vou fazer aqui um intervalo nesta parte aqui das especificidades daquilo que é o ser diretor desportivo, lançando aqui o desafio de uma avaliação Benfica, Porto e Sporting, porque do meu prisma neste momento tem desafios diferentes, começando pelo Sporting. Há pouco falávamos da ligação que existe, né? Uma ligação muito direta. Como é que tu vês esta estrutura e quais são os desafios que, na tua ótica, o Sporting tem para o futuro? Da minha ótica, passa também um pouco por consolidar esta posição lá em cima e também, se calhar, ser mais forte extramuros, mas também lá dentro, se calhar, tem que resolver algumas coisas, ou não? Sim, eu acho que quem vê de fora, não é? Isto é a análise feita de fora, conhecendo, obviamente, as pessoas, mas vendo de fora, analisando de fora. Eu vejo o Sporting como provavelmente o clube que tem a estrutura mais clara neste momento, simples, com poucas pessoas lá está a tomar as decisões, envolvidas no processo de decisão, e isso facilita. Isso, para mim, tem sido uma das chaves do sucesso do Sporting. E quando olhamos, vemos muito claramente as figuras do presidente, do diretor desportivo e do treinador. Vê-se que há uma sintonia grande entre os três, uma simbiose de ideias, um caminho comum. Vê-se que há uma confiança muito grande do presidente na estrutura do futebol, na estrutura que montou para o futebol e que lhe dá a liberdade de realmente executar o seu plano. E isso tem feito o Sporting crescer paulatinamente, realmente com um trabalho, a meu ver, fantástico, que tem sido feito do ponto de vista financeiro, de recuperação financeira, aí também com as pessoas, obviamente, do departamento financeiro, Salgado Zenha, que é muito falado, que estará a fazer um trabalho também muito bom por trás para consolidar esta situação do Sporting, mas depois no futebol, com coerência, comedido, percebendo que tem que valorizar ativos, apostando na sua formação como não apostava já há muitos anos e contratando bem, cirurgicamente, para desenvolver o seu projeto desportivo. Eu acho que com o holofote só sem a minha ótica, atenção, e sem qualquer feira de vaidades, aparentemente, porque o ónus cai quase sempre no Ruben Amorim, não é? E não há aqui puxar louro daqui para ali. É uma harmonia neste momento. Sim, eu identifico-me muito com isso, porque da mesma forma que eu há pouco dizia que para mim o papel do diretor desportivo tem que ter realmente a direção desportiva e o poder de decisão em tudo o que é matéria relacionada com a equipa de futebol, ao mesmo tempo eu acho que quem tem que aparecer depois é o presidente e o seu treinador, porque está exposto mediaticamente. E vemos que o Hugo, por exemplo, o Viana, não procura ter esse holofotes. E eu identifico-me muito com isto, acho que é assim que deve ser. Quem tem que aparecer no final do dia tem que ser o seu presidente. O presidente é que tem o mérito de montar esta estrutura e dar a liberdade às pessoas para executar o seu trabalho. E depois, obviamente, os treinadores têm que aparecer muito, porque têm que falar quase 2 ou 3 vezes por semana, não é? Depende depois dos jogos, às vezes mais. E, portanto, são escrutinados e acabam por ter muitos esses holofotes.
mas o resto tem que ser o presidente, é a figura maior do clube, é ele que tem que aparecer, é ele que tem que dar a cara. Obviamente nos momentos difíceis eu acho que o diretor desportivo deve aparecer, deve também assumir as decisões que foram tomadas, mas não deve procurar esse protagonismo. Eu vejo no Sporting isto também muito bem definido entre toda a gente. Aquilo que falavas, não vejo uma disputa de egos, não vejo querer realmente salientar mais do que o outro. Se cada um fizer o seu trabalho, isto às vezes é difícil no futebol as pessoas entenderem isto, mas se cada um fizer bem o seu trabalho, todos saem valorizados e portanto não precisam nem de procurar esse protagonismo, nem de puxar assim os méritos, porque naturalmente toda a estrutura sai valorizada, tal como eu falo aos jogadores dentro de um plantel, dentro do balneário, que é tendo sucesso coletivo, todos eles estão mais perto de se valorizar individualmente. E isto que nós passamos aos jogadores é o que a estrutura também tem que entender. Sim. Ninguém precisa de procurar o protagonismo para si. Se ajudar o coletivo, se fizer a sua parte para ajudar o coletivo a funcionar, cada um sai valorizado individualmente, e estes elementos acho que estão muito valorizados neste momento pelo trabalho que o Sporting tem feito nos últimos anos. E lá dentro, no balneário, na construção de plantel, eu falava com o Rui Malheiro há uns tempos sobre para a época e sobre aquilo que são os reforços, e falávamos sobre isto, é que o Sporting tem ali vários atletas que foram campeões 2 vezes, não é? Coates, o Adam, próprio Neto, que não sendo um jogador que jogasse regularmente, era um jogador que tinha a sua postura, o próprio Paulinho, não é? E de repente está órfão, não é? Apesar de ter lá jogadores com muita experiência, não é? De Vitória, está órfão destes elementos importantes de balneário. Como é que resolverias isto aqui agora, sem estar a dizer se foi bom ou se foi mau o que o Sporting fez, porque o Sporting ainda estamos numa fase muito prematura para perceber, mas pensas que está no bom caminho, fazias da mesma maneira? Como é que procederias? Eu acho que o Sporting sobretudo definiu um caminho, e isto é óbvio que a gente não pode ter certezas na vida se é o melhor caminho ou não é o melhor caminho, mas acho que há clarividência que as coisas foram tomadas em consciência. Sinceramente, também visto de fora, acho que uma das razões que levaria provavelmente Ruben Amorim a querer sair este ano era ter dificuldade em tomar estas decisões, porque é difícil para nós. Eu já tive que tomar muitas decisões destas, de prescindir de atletas que me deram muito, não é? E com quem tivemos muito sucesso. Isto é muito difícil, porque nós temos gratidão, temos uma ligação muito grande a eles, mas eu acho que o Sporting fez bem neste aspecto e era preciso tomar estas decisões. Acho que o Sporting precisaria de um guarda-redes melhor do que o Adam, era preciso tomar essa decisão. É uma decisão muito difícil para toda a gente, para o treinador, para a estrutura, porque é alguém que ganhou. E que teve um papel importantíssimo, Teve um papel muito importante, e há de ter uma ligação pessoal também muito forte com as pessoas. Portanto, tudo isto é difícil de definir. O próprio Neto, como dizias, perdendo cada vez mais importância dentro de campo, mas era alguém que era reconhecida muita importância no extracampo e junto do grupo. Sim. É difícil tomar a decisão quando o jogador ainda quer jogar, não é? Quando o jogador não tomou a decisão de terminar, dizer-lhe que se não quiseres terminar, terás de terminar no outro lado, porque aqui não é possível continuar. Mas eu acho que são decisões que se tem que tomar, são decisões difíceis, mas que se tem que tomar. O próprio Paulinho, dizendo, o Ruben Amorim defendeu à exaustão, não é? Sim. Foi alguém muito importante para ele, e o ano passado teve um rendimento fantástico, fez 20 golos, sendo um jogador que não era... o papel que lhe deram, não é? Certo, que não era um titular absoluto, mas foi fundamental para as conquistas que o Sporting teve. Mas o Sporting quer dar mais um passo, quer continuar a melhorar, e para continuar a melhorar nós temos de dizer, pronto, precisamos de prescindir de alguns para poder ir contratar outros. Não dá para ficar com 50 jogadores, não é? Sim. Nós temos que perceber em que setores é que nós podemos melhorar ainda, podemos acrescentar um pouco mais de qualidade e fazer isso. Na minha opinião, o único que não estaria planeado pelo Sporting, posso estar enganado, mas o único visto de fora que não estaria planeado era o Coates. Acho que teria este ano ainda a importância como capitão, provavelmente perdendo alguma importância dentro de campo, fazendo um bocadinho o percurso que o Neto foi fazendo, deixando de ser tantas vezes titular, mas seria alguém importante ainda para segurar o grupo, para não perder todas as referências de uma vez. E isto agora a dificuldade são
Os desafios que o Sporting tem este ano, acho que tem vários. Tem o jogar a Liga dos Campeões, que não jogou o ano anterior, e ter esta competição de alto nível a meio da semana também a conciliar com o campeonato. Ser o campeão em título, aquele que todos querem vencer, e portanto a exigência a aumentar. E depois ter esta questão de um plantel muito jovem, que o plantel do Sporting é muito jovem, ter perdido as referências, ter novos capitães. Tem que outros chegar à frente e assumir novas lideranças. E atenção, que até poderei estar aqui a ser injusto na questão da afirmação europeia, né? Porque o Ruben Amorim, de facto, o grande zaire do Ruben Amorim é no ano, não é no ano de estreia, porque ele estreia essa média época, mas é com o Lask, é com o Linz, né? Que é de facto se calhar a pedra no sapato do Ruben Amorim, mas serviu-lhe perfeitamente para aquilo que pode ter sido fundamental. Pode ter sido fundamental para aquilo que foi o campeonato. Mas o Sporting depois acaba por fazer uma boa Liga dos Campeões no ano seguinte, passa a fase de grupos, e depois é Arsenal, não é? E aliás, chega a eliminar. Agora estou aqui a ficar com o Coutinho, se elimina o Arsenal ou não. Eu sei que vai aos penaltis, sei que perde uma passada com o Atalanta, não é? Sim, com o Atalanta o ano passado, mas aí não... acho que não Atalanta, conseguiu competir. venceu, sinceramente, né? viu-se uma diferença. A Atalanta, até em termos físicos, com uma diferença muito grande. Sim. E era uma equipa que eu admiro bastante. Sim, acho que o Sporting não envergonhou ninguém. O Sporting até tem feito bons performances na Europa. Eu estava a dizer que estamos a ser aqui injustos, mas penso que se calhar o papel de afirmação do Sporting numa Liga dos Campeões. Quanto ao Benfica, o Benfica com a aposta certeira do Rui Costa no primeiro ano, não é? No Roger Schmidt, faz um campeonato de muita qualidade, Liga dos Campeões de qualidade, e o ano passado, ficando em segundo, e acho que é preciso salvar que ficou em segundo, não ficou em terceiro, nem em quarto, nem em quinto, ficou em segundo. Achas que o maior desafio é recuperar aquilo que, como se dizer, recuperar a primeira forma, não é? Que é a que ganhou? É impossível fazer voltar a ser. Tudo depende da maneira como vai enquadrar as peças. Qual é que é a tua leitura? Esta é uma pergunta difícil. Esta é complicada. Eu acho que, sinceramente, acho que o Benfica tem um desafio maior, e que é, eu vejo a montante desses que são os resultados imediatistas, ou ter sucesso ou não ter sucesso numa época, porque, como dizias, ficou em segundo lugar e parece que foi uma catástrofe. Mas eu acho que o principal problema do Benfica está a montante, é realmente nós percebermos qual é o caminho, qual é a política desportiva do clube, o que é que o clube quer fazer para os próximos anos. É isso que, no meu entender, não está muito claro, quer em termos de estrutura, quer em termos de política desportiva. Eu acho que há isso tudo para clarificar no Benfica primeiro. Sim. E depois os resultados serão uma consequência. Eu vejo assim, e vi o Sporting, falávamos, não é? A primeiro a organizar-se e depois, por consequência, foi retirando frutos disso. No Benfica há um pouco a tendência, por ter capacidade financeira diferente dos rivais, porque estava numa situação financeira mais favorável que há pouco tempo atrás, e continua a ser o clube que consegue investir mais no mercado, de pensar que se resolve o problema com o jogador A, com o jogador B, Sim. com um determinado investimento, vamos investir mais que os outros, então estamos mais capacitados e habilitados e acho que é isso que comete mais erros. Não se é tão claro, não se é tão assertivo no mercado e no caminho que se quer percorrer. Acho que tem alguns pontos positivos, sinceramente. A manutenção do treinador é dizer claramente que há uma confiança e uma aposta num homem, e isso já é uma diferença face ao passado recente do Benfica, em que insucesso levaria imediatamente à queda de treinadores, mesmo aqueles que já tinham tido sucesso anteriormente, e com isso vimos o Rui Vitória, o Bruno Lage, etc., que o próprio Jorge Jesus, não é? que tiveram muito sucesso. Depois, ao insucesso, são eles que são o problema, passam a ser o problema e não a solução. Recentemente o Pizzi acaba por dizer que o Bruno Lage poderia ser o futuro do Benfica, não é? Ser o futuro do Benfica. E eu acho que o Benfica cometeu muitos erros no passado com isto, de não dar estabilidade, não ter uma continuidade. Vimos que o Ruben Amorim, que falávamos, foi campeão ano passado e no ano anterior tinha sido quarto. Lá está, não era segundo, era quarto, e ter feito uma época muito má. Mas houve essa estabilidade e nem sequer se equacionou a saída dele, não é? Mas percebeu-se muito bem qual era o caminho. Aí também é importante o diretor desportivo, e estamos a falar de diretores desportivos, perceber a cultura do clube. Porque o Benfica, se calhar, é mais fatalista
não é? Do que, se calhar, o Sporting, pelos anos que passaram. Se calhar a tolerância ao insucesso, e atenção, não sei que falta aqui a respeito a ninguém, mas a intolerância a tolerância ao insucesso, se calhar é maior, um pouco maior no Sporting. Houve essa noção da paciência, como se calhar vai ter que haver agora no Futebol Clube do Porto, que eu acho que se calhar não pode nem ser bem assim, não é? Mas no Benfica se calhar já não há essa tolerância, não é? O Benfica está a jogar os quartos de final da Liga Europa com uma equipa que tem um orçamento, se não é superior, é parecido, com Marselha, ganha na Luz e os adeptos subiam. Não é? Portanto, é preciso também conhecer essa realidade. Sim, mas eu acho que no Benfica, a dimensão do Benfica leva a que tudo aconteça por extremos, não é? E Sim. é mais difícil realmente controlar esses excessos de euforia, excessos de depressão, quando as coisas não correm bem, mas é como dizias, é preciso conhecer o clube, ter noção de como é que funciona os seus adeptos, e isto vem dar outra vez à nossa conversa inicial, que é, cada clube tem que ter realmente a sua visão, os seus objetivos, e tem que ter noção de onde é que se posiciona, o que é que vai ter, o que é que vai encontrar. Mas como te dizia, o problema do Benfica, na minha ótica, É definir aquela linha, não é? É que para mim não está claro o que é que o Benfica pretende fazer em termos de política desportiva. Como é que vai trilhar esse caminho para ter sucesso desportivo, sim, mas não ter sucesso desportivo esporádico, ter uma continuidade. Sim. Há um desafio há muitos anos que o Benfica que se vem falando de criar uma hegemonia. A verdade é que vão passando agora até direções, né? Sim. E não se vê o Benfica a conseguir alcançar essa hegemonia. E porquê? Porque se calhar porque cada ano vão sendo feitas inversões na política e não há um caminho claramente definido e uma estrutura muito consolidada. E acho que isso no Sporting existiu, não é? Quando se viu realmente que não é equacionado a continuidade de Ruben Amorim depois de existir em sucesso, não é só pela exigência do clube ser menor, porque nos últimos anos não ganhou tantas vezes e então há mais tolerância ao insucesso. Acho que não é apenas isso, é realmente uma direção e um diretor desportivo que têm uma ideia muito clara de qual é o caminho e o trabalho está a ser feito e acreditar no que está a ser feito. E vamos continuar por este caminho, independentemente de a bola bater na trave e entrar ou a bola bater na trave e vir para fora. E no Benfica, a sensação que fica sempre é que se ganhar está tudo bem, se perder há que alterar está tudo mal, não é? A verdade é que o Ruben Amorim, falamos aqui do Sporting e já dissemos aqui várias vezes, e isto é um facto, com esse ano mau, né, a terceira temporada, o Ruben Amorim, corrijam-me se eu estou errado, é o treinador com mais pontos na Liga desde que está no comando do Sporting, é o treinador, portanto, nem tudo, apesar de ter sido o quarto lugar, tem feito um trabalho mas acho também que uma coisa muito boa, que também falta às vezes aos treinadores, e eu acho que o Ruben merece também essa justiça, para não seja eu que lhe faça, toda a gente, é que faz, é o reconhecimento imediato dos erros. Não é? Foi dito, foi na voz do Ruben, mas foi assumido por toda a estrutura do Sporting que errou na planificação da época naquele ano, não é? Que foram cometidos determinados erros e que era preciso alterar e que sabiam muito claramente o que é que tinham que alterar para o ano seguinte. Eu acho que muitas vezes também é preciso passar essa mensagem clara aos adeptos. Nós tentamos muitas vezes escamotear as falhas, não é? Dizemos, a época não foi assim tão má, fizemos não sei quantos pontos, tentamos ver o positivo só e não assumimos, erramos aqui e ali. E às vezes isto é importante. Se nós tivermos essa capacidade de autoanálise e autocrítica, as pessoas vão entender mais facilmente que eles erraram, ok, mas eles identificaram e eles não vão cometer novamente o mesmo erro. E aí a tolerância aumenta. Sim. Quando nós dizemos fizemos tudo bem, mas os outros ganharam, mas nós fizemos tudo bem. Então a tendência é que no ano a seguir tu vais cometer os mesmos erros outra vez. Se vais ter sucesso ou não sabemos. Depende dos outros. Lá está, não depende de ti. E isso acho que é também uma lição que se deve ter. Achas que o desafio do Benfica e do Rui Costa, presidente Rui Costa, tem a ver com o voltar a dar... ele deu, né? Ao firmar este... Ok, não, vai continuar, acabou. O ónus, né, da confiança ao Roger Schmidt. Estamos a falar de um treinador que há um ano era idolatrado, não é? E hoje em dia, se calhar, muita gente já não gosta dele, já não presta. A verdade é que foi um treinador que chegou e toda a gente dizia que tinha o futebol Benfica é maravilhoso e na pré-época está a fazer um futebol, parece que voltou àquela primeira forma. É esse reforçar da confiança também para dentro,
e essa ligação ser mais estreita? Eu acho que há várias coisas aqui a analisar. Para já, o treinador, claramente para quem viu o Benfica jogar e para quem conhecia Roger Schmidt de outras equipas que passou, ele tem qualidade. Isso aí é indiscutível. Portanto, é um treinador com mais do que capacidade para poder ser o treinador do Benfica. A partir do momento que é ele a escolha, obviamente tem que haver uma confiança muito grande para ele e tem que haver esse reforço interno e externo. Acho que muitas vezes a mensagem também é importante, e isto para entroncar com o que dizia há pouco, a mensagem que se passa para fora também é muito importante, e o próprio treinador tem que ser ajudado a entender a cultura do Benfica, como tu dizias, que é preciso entender a cultura do clube. Há determinadas mensagens que o treinador passou o ano passado que, a meu ver, vão criar uma hostilização maior por parte dos adeptos e que não vai ajudar a criar um ambiente propício a ter sucesso. E acho que tem que ser ajudado por quem está para lhe explicar o que é o Benfica, como é que funcionam os seus adeptos, qual é a cultura do clube e qual a melhor maneira de passar as mensagens para fora. E agora aqui uma coisa se calhar polémica ou ousada, não que estivesse se calhar errado em algumas apreciações que fez. Sim, muitas vezes têm razão e eu percebo, há coisas que se passaram que são inaceitáveis passar, e ele manifesta-se. E depois vêm de culturas também diferentes, não é? Percebemos que na cultura alemã isto é impensável acontecer coisas. Aqui também deveria ser, mas nós estamos mais acostumados a que isto seja corriqueiro e normal, e não deveria ser. E ele deve ser protegido nesse aspecto, mas também deve saber passar essa mensagem de uma maneira diferente. E acho que deveria ter sido protegido nesse aspecto. E mesmo aquilo que te dizia há pouco, a época não é um fracasso, lá está, é um segundo lugar, não é um fracasso, mas para a expectativa que estava criada, para o investimento que foi feito, é normal que exista uma desilusão por parte dos adeptos. E acho que era importante também ter dado a cara sobre o que é que correu mal, o que é que identificaram como problemas e erros que cometeram e que não vão querer cometer no futuro. Sim. Porque se a mensagem foi, como foi no final da época, de que fizemos um campeonato fantástico, uma época fantástica, os outros é que fizeram mais pontos do que nós, porque as pessoas não vão entender então realmente qual é o meia-culpa que o treinador, que a estrutura fazem face aos erros cometidos e o que é que vão querer alterar para a época seguinte. Eu acho que isso é uma das situações que estamos a ter bem no mercado. Humildade. O Benfica, encerramos o Benfica e íamos ao Futebol Clube do Porto, está-se a mexer bem no mercado. O Benfica contratou um grande avançado, na minha opinião, Pavlidis. Eu, sinceramente, e já o disse também publicamente, não acho que fosse a principal lacuna do Benfica. Acho que o Benfica apontou ao avançado como o alvo prioritário e foi a primeira contratação que fez e de peso. Acertou no nome, porque é realmente um jogador que eu acho que tem todas as condições para em Portugal ter muito sucesso, mas da mesma forma eu achava que Marcos Leonardo e Artur Cabral tinham capacidade para fazer muitos golos no Benfica. Acho que a equipa não funcionava como um todo e os seus avançados foram prejudicados por isso. E a imagem, aquilo que falávamos, a imagem que se foi criando sobre determinados jogadores, sobretudo o Artur Cabral, é uma imagem que para mim não corresponde à avalia do atleta, que acho que tem muito valor e poderia ter sido olhado de uma forma diferente. Mas o Benfica apontou para isto como a maior lacuna. Como digo, acertou, contratou um bom avançado, não teria sido a minha prioridade em termos de lacunas para o Benfica. Eu acho que o Benfica tinha que apontar claramente às laterais. Acho que demorou um pouco, a meu ver, na questão do lateral esquerdo. Já foi um problema de outras épocas. e depois dos erros do ano passado, ou do menor acerto o ano passado, acho que tinha tido tempo para ter sido o primeiro jogador a ter sido contratado e estar cá desde o início a trabalhar com a equipa. Acho que contratam um muito bom jogador que acompanhei o ano passado na Bundesliga, mas um jogador que não é de raiz daquela posição, ou não tem sido aí que se afirmou no futebol profissional. Na sua formação pode tê-lo feito, mas no futebol profissional não jogou nessa posição e sobretudo jogando o Benfica numa linha de 4 como joga, algumas dúvidas do ponto de vista defensivo no Best, mas é um bom jogador que o Benfica contrata. Acho que contrata muito bem o Leandro Barreiro. Sinceramente era a outra lacuna
que para mim o Benfica tinha, era no meio campo ter um outro jogador com esta intensidade, com este raio de ação que tem. A meu ver seria para juntar a João Neves. Com a saída de João Neves acho que volta a ter a mesma lacuna, ter apenas um jogador mas com estas características. Vai recuperar também o Orsnes para o meio campo, que é fundamental. Isso é decisivo e tem-se revelado na pré-época. Foi o jogador decisivo da primeira época de Roger Schmidt, para mim claramente o jogador do campeonato nesse ano, e que naquela posição é chave. Também por isso te dizia que as laterais eram urgentes reforçar, porque não se pode ver Orsnes a ser desperdiçado a jogar nessas posições e perder aquele jogador, porque o Benfica joga muito e com Roger Schmidt faz muito esta pressão a campo inteiro, pressão alta, o jogo intenso, mas para isso precisa ter o Orsnes ali para vir fazer uma superioridade no meio campo e ter 3 homens, não ficar apenas com 2, que o Benfica o ano passado partia a equipa, não é? Tinha 4 homens ofensivos e depois tinha os 2 médios a tentar tapar buracos e a defesa a levar com os adversários a vir de frente com a bola conduzida e a equipa partia-se em 2 blocos. E para não se partir é essencial ter Orsnes naquela posição e ter mais jogadores com estas características. Vamos ao Porto, até porque o tempo voa. Eu tenho tanta coisa que eu quero falar. O Porto, e já se viu até na nível... É uma opinião minha. Já se vê na forma como está a comunicar para fora. Não é? O Porto vai entrar agora num paradigma em algo diferente, né? Num mundo novo com o Vilas Boas. E achas que, na tua opinião, qual é que é o grande desafio do Futebol Clube do Porto? Vai-se dizendo que não há dinheiro, tem muitos jovens com qualidade, mais uma fornada que já teve no passado, passa por aí, pelos jovens, por tentar manter ao máximo, contudo, aquelas peças fundamentais que tem. Quais são os desafios? Acho que o Porto tem tido muitos méritos. O mérito e a nova direção. O mérito realmente na comunicação. Acho que a diferença é gigantesca. Não é? Vemos um aproximar das pessoas. E não é por acaso que depois, se tem o estádio cheio, se aumenta o número de sócios, se tem uma procura de lugares cativos histórica, até porque a mensagem foi muito bem passada, esta mensagem de dificuldade e do necessário toda a gente unida para fazer face a este contexto, acaba por um lado, aliviar a pressão da equipa e, por outro lado, unir as pessoas em torno de uma causa. E aí foi muito bem feito até agora. Logicamente, estamos a falar de uma lua de mel, estamos a falar deste período inicial, estamos a falar que ainda não existiu competição, e existindo competição... E desculpa interromper, na altura que estamos a falar, já tudo poderá ter sido... na altura que estrear este programa, já tudo já houve Supertaça. Já houve Supertaça e provavelmente já houve a primeira jornada. Portanto, corremos esse risco de acabar a lua de mel, mas, de certa forma, também essa comunicação... dá-me a ideia que abraçou, não é? Como tu dizes, abraçou para uma causa, não é? E os adeptos do Porto sempre há aquele cariz próprio da Invicta, não é? Muitas vezes nós somos o último reduto, não é? E eu penso que estão reunidas as condições, apesar das pessoas que põem Benfica e Sporting, não é? Reunidas as condições para que o Futebol do Porto, uma vez mais com menos, e atenção, se possa intrometer seriamente. Que o Porto, e eu recordo-me do primeiro ano do Sérgio Conceição, não é? Sim. Que também foi um ano de dificuldades, foi um ano de ir buscar jogadores que estavam desaproveitados, emprestados a outros clubes, e com eles formar uma equipa muito forte e conquistarem títulos. E o Porto tem muitos jogadores, eu já disse isto em termos de quantidade e qualidade, tem realmente um plantel muito forte, mesmo perdendo jogadores, e vai perdê-los com certeza, porque precisa financeiramente de fazer mais valias na venda de jogadores. Pode perder alguns, que continua a ter muitas soluções dentro de casa, e depois tem a formação que, como dizia, estão a aparecer já jovens valores que foi importante também a mensagem que o novo treinador passou, de que é o ouro da casa, não é a prata da casa. Portanto, mostrar que vai ser feita uma aposta, que a porta está aberta, o facto de terem esta pré-época também com muitos jogadores que estavam ausentes porque estavam a serviço das seleções na Copa América, no Europeu, acabou por possibilitar a estes jovens terem tempo de utilização, e isso, se calhar numa pré-época normal,
não seria possível e não teriam a oportunidade de integrar a equipa. Integrando e mostrando a sua qualidade, vão ter agora provavelmente uma continuidade diferente. E acho que o Porto tem condições para ser uma equipa extremamente competitiva este ano. Como é que o Diogo Boalma, diretor desportivo, hipoteticamente, do Futebol Clube do Porto, e é injusto colocar-te neste papel, mas é um exercício, e se quiseres passamos ao lado, resolvi este problema não sei se é um problema, se é um não problema, mas é algo que se fala muito recorrentemente, que é o Francisco Conceição, que não defendeu, de facto, por momentos defendeu o pai, não é? A posição do pai, o treinador, e neste momento está a treinar com o serviço Vitor Bruno, no clube, com um presidente diferente. É um não problema, no final de contas, ou é algo que não dá para continuar? Como é que tu vês isto? Só mesmo lá dentro sabendo por dentro. Isso conversas que se têm que ter cara a cara, não é? E entender também da parte do clube, porque da parte do clube também pode existir o problema de dizer a gente não quer que o que se passa aqui passe para fora, não é? Para fora. Mas acredito que e até o miúdo pode não. Sim, os jogadores pode nem fazer nunca na vida, pode passar isso pela cabeça. Atenção, que será um excelente profissional, toda a gente passa isso, que é um excelente profissional, sabem dissociar, as pessoas sabem dissociar claramente as coisas. Obviamente tem a questão familiar que tem, mas tem a sua carreira e quer ter sucesso de certeza ao serviço do Porto. Se existir um bom negócio para todas as partes, fantástico. Se não existir, é um ativo que o Porto tem valiosíssimo. O Francisco também quer continuar a crescer, teve estes 6 meses de afirmação, mas são apenas 6 meses, precisa de continuar a crescer e a evoluir, e ele vai ser o primeiro a querer ter o máximo de sucesso e ajudar o Porto ao máximo, tenho a certeza. Santa Clara foi um sucesso. Montaste praticamente um departamento sozinho, já falaste muitas vezes sobre Santa Clara, Casa Pia, também com bons resultados, um Casa Pia que acaba por ser também surpreendente, e depois Vitória. Eu vou aqui ao Vitória, porque eu considero que, se calhar, a nível de desafio, devia ser... Vitória é um clube que tem um potencial enorme, como dizias do Vitória Sadino, o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube, também são os adeptos do Vitória. Em Guimarães, são adeptos do Vitória. Cá de fora, de facto, é perceptível que há problemas, não é? No nível de problemas adeptos, mas deve ser um clube fantástico de ter como projeto. Ficaste com sabor agridoce com essa experiência? Consideras quase uma não experiência? Ficaste? Claramente fiquei. Eu, depois de 5 anos e meio no Santa Clara, que foram realmente fantásticos, com a subida de divisão, aqueles 3 anos de Primeira Liga, fomos batendo os sucessivos recordes da equipa e terminando com a qualificação europeia, para mim era um fim de ciclo, não é? Não fazia sentido continuar, melhorámos todos os anos, continuámos a bater recordes todos os anos, e depois de chegar ali a um 6º lugar, uma qualificação europeia, o que é que há mais para fazer nos Açores? Nada, não é? Nós pensamos e temos que dar a vez ao outro, tem que vir novas pessoas com energia renovada, e nós também precisamos de outros desafios. E depois de alguns meses, de facto, surgiu essa possibilidade do Vitória, e para mim é um clube que eu desde miúdo aprendi a admirar. Nós somos dois. Como falávamos do Vitória de Setúbal, são aqueles clubes que realmente têm uma cidade à volta, que têm uma identidade muito própria, que têm uma massa adepta com valores também próprios, e eu cresci realmente a admirar o Vitória e fui com uma ilusão muito grande nesse aspecto, porque é um clube com uma dimensão extraordinária, e o pouco tempo que lá estive só me permitiu confirmar isso mesmo, confirmar que é um clube com uma grandeza extraordinária e que merece ter todo o sucesso, e que, tendo uma política clara e bem definida, é uma potência enorme do futebol português. Falou-se, e tu já falaste sobre isso também noutras ocasiões, a possibilidade do Benfica, falou-se muito, existiu realmente, nunca ninguém te falou do Benfica, estavas disponível para dizer que sim na altura ao Benfica? Não, quando saí do Santa Clara, de facto, falou-se bastante. Foi uma altura, até tive colegas aí, jornalistas, que diziam que eu estava a mentir quando dizia que não havia nada, mas não houve rigorosamente nada. Nunca tive
convite nenhum, abordagem nenhuma. Foi na altura da saída do Tiago. Foi antes de entrar o atual diretor desportivo, o Rui Pedro Brás, não é? Fala-se muito de mim, até do Miguel Ribeiro também, do Famalicão. Foi uma altura que se falou bastantes nomes e depois acabou por ser Rui Pedro Brás o escolhido. Eu não tive abordagem nenhuma, convite nenhum, conhecia muito bem o presidente Luís Filipe Vieira, fizemos alguns negócios juntos, portanto tínhamos essa comunicação fácil, portanto se tivesse existido realmente esse interesse, teria sido fácil para ele também contactar-me e nunca o fez. Tens alguma referência a nível de diretores que aprecias o trabalho e acompanhas? Eu acompanho bastantes, mas acho que o Vítor Horta, que esteve no Leeds United, é uma pessoa que eu tenho até alguma ligação e que aprecio o trabalho dele. Mas sobretudo o que a mim me encanta mais são projetos. É eu olhar para determinados projetos que se vê uma identificação clara. Agora, mais recentemente, por exemplo, a Real Sociedade, não é? Que nós vemos o recente sucesso da Espanha com muitos jogadores ali formados, mas nós percebermos o trabalho que tem sido feito naquele clube, é nós olharmos mais do que, como te dizia, mais do que a figura, porque eu acho que as pessoas, obviamente, qualquer empresa, qualquer clube é feito de pessoas e elas é que fazem a diferença, mas acho que há mais do que o nome A, B, C, D, é realmente os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e os projetos que vêm sendo desenvolvidos, e esse da Real Sociedade mais recentemente é aquele que mais aprecio. E treinadores portugueses? Treinadores... não digo contratasses, mas que estariam sempre naquela lista de pessoas com quem tu já trabalhaste, gostavas de trabalhar. Quais são assim os nomes que tu podes referenciar ou podes dizer, gostei imenso de trabalhar com este treinador, revejo-me? Tive sorte de trabalhar com excelentes treinadores que tivemos. O Daniel Ramos, estive 2 vezes com ele no Santa Clara, sempre com muito sucesso. O João Henriques, gostei bastante também de trabalhar com ele. Mais recentemente o Filipe Martins, mas tive sorte de trabalhar com grandes treinadores e aprecio outros, por exemplo o Rui Borges, que foi agora para o Vitória de Guimarães, é um treinador que eu há muito tempo mantenho contacto, ainda comecei a ter contacto com ele, estava ele no Mirandela, quando contratámos o Zaidu ao Mirandela, e é um treinador que eu aprecio desde aí e que não me espanta nada a afirmação que tem tido, a grande época que fez, por exemplo, ano passado no Moreirense, e acho que é um treinador para outros patamares. Olhando dessa dimensão, acho que o Luís Freire também é um treinador que aprecio bastante e que acho que vai ter um futuro também muito, muito promissor. E depois há aqueles mais conhecidos, não é? Aqueles nomes já mais consagrados, alguns que me dão pena da escolha de carreira terem ido um pouco para longe dos holofotes, como o Leonardo Jardim, que é alguém que eu sempre apreciei, todos os trabalhos que fez. Sim. E que acho que devia estar num contexto de um grande clube europeu. Fala-se muito, isso tu falaste do João Benfica, que provavelmente vai vender o João Neves, e fala-se, por exemplo, que o Sporting vai vender os Gyökeres, mas se calhar aqui o assunto é outro, o Sporting, a oferta é muito grande, é boa, e os Gyökeres têm que sair, baterem a cláusula, e uma coisa é baterem a cláusula, e outra coisa é temos que vender. E às vezes tem que vender por causa do fair play financeiro, mas muitas vezes fala-se os clubes têm de vender. É possível construir uma equipa, vencer, continuar a vencer, sem essa necessidade em Portugal quase automática de vender os melhores jogadores? É possível, mas vai demorar alguns anos e tem que haver uma inversão de política face ao que é feito atualmente. Eu acho que neste momento é claro que todos têm que vender, todos têm um passivo enorme e dificuldades também de tesouraria diária, portanto todos têm que vender. A questão da cláusula ou não cláusula, para mim é uma não questão, porque muitas vezes nós pomos cláusulas muito elevadas e, falando do João Neves,
por exemplo, né? Falamos de 120 milhões e parece que 70 milhões já é um mau negócio. 70 milhões é um negócio extraordinário se nós olharmos, se nós olharmos que o Dani Olmo é campeão europeu agora e tem uma cláusula de rescisão de 60, portanto é mais barato do que ele. O Nico Williams tem de 50 milhões e vai ser contratado, e depois nós falamos de João Neves 70, parece que é um mau negócio, é um negócio extraordinário para um jogador que teve ainda pouco tempo de afirmação na primeira equipa do Benfica, não é um titular da seleção nacional. Como médio acho que é um jogador com um potencial extraordinário, mas ainda tem que evoluir em muitos aspectos e sobretudo também acrescentar golo, que hoje em dia nós vemos que isso é um pormenor que valoriza muito os médios e portanto acho que é uma venda fabulosa que o Benfica fará se o fizer por esses montantes. Aqui em Portugal hoje já se olha muito para esta questão de se não sai pela cláusula parece que é um mau negócio, e acho que temos de ter noção da realidade do mercado global, das dificuldades que hoje em dia existem para os clubes com o fair play financeiro, mesmo os clubes maiores que não podem contratar, e vemos tantos clubes ingleses que têm tido dedução de pontos por não cumprirem fair play financeiro, e o mercado inglês é aquele que normalmente puxa a carroça, por assim dizer, e depois faz com que todos os outros tenham liquidez para investir. E portanto não é fácil hoje em dia haver negócios de 100 milhões, de 80, 90 milhões, e vemos isso muito raro acontecer a nível mundial. E portanto temos que nos saber posicionar. Acho que os clubes portugueses, para conseguirem o que tu dizias, ter esse desidrato de não continuar com a equipa e não ter que ir para as vendas, tem que realmente baixar um bocadinho a fasquia dos custos, tem que apostar cada vez mais na sua formação, e tem que é outra questão, é o quanto é que sai também do futebol para outras modalidades, que nós cá temos esta cultura de que os nossos clubes grandes têm todas as modalidades, enquanto a maior parte dos clubes grandes em termos europeus são clubes de futebol, não é? Única e exclusivamente. E daí aqui também há uma fatia do dinheiro do futebol que é canalizado para outras modalidades. Portanto, tudo isto enquanto continuar a ser gerido desta maneira, não forem autossuficientes a essas mesmas modalidades, e se continuar a tirar dinheiro do futebol e o próprio futebol viver acima da sua capacidade de receita, terá que fazer receitas extraordinárias. Portanto, se quiserem ajustar à realidade financeira dos clubes e gastar o que é possível em termos de receitas, aí deixa de ter a necessidade de fazer essas vendas extraordinárias. É possível, estamos já mesmo já no limite, mas é possível manter um jogador no plantel que queira sair? É possível e mantém-se muitas vezes. Agora, isso também tem a ver com a tua pergunta anterior. Obviamente que nós, quando chegamos a valores que são oferecidos aos atletas, que são 5 e 6 vezes o que tem, isto é como qualquer trabalhador em qualquer área, não é? Vai querer falar com o seu patrão. Sim. E quer mudar de empresa, quer ter essa oportunidade de melhorar as suas condições de vida, suas e da sua família. E depois também tem a parte esportiva, que infelizmente os clubes portugueses não conseguem competir pelas grandes competições, sobretudo Liga dos Campeões, não é? Falarmos não é... Óbvio que dizem que vão para ganhar, mas nós sabemos que é muito difícil um clube português neste momento ser candidato a vencer a Liga dos Campeões. E os jogadores têm esses objetivos desportivos também, de jogar numa liga mais competitiva, de poder conquistar esse tipo de troféus, e tem que se saber gerir muito bem essas situações, mas é óbvio que vai chegar um momento que fica insustentável manter mais esse atleta. Agora, não é só porque o jogador quer sair que sair, terá que sair, não? Tem que, eu digo isto também muitas vezes, o jogador às vezes assina o contrato, não tem rendimento e também não vem ter à nossa porta a dizer que quer baixar o vencimento, não é? Olha, não estou a render, portanto baixa-me aí o ordenado, que isto não está a correr bem. Portanto, quando assina um contrato... Já há exceções. Penso que terá sido Foi o Redondo? Houve um jogador que, como não estava a jogar, acho que foi o Fernando Redondo. Pode haver uma exceção, são exceções. Não é? Mas normalmente não o farão. Portanto, quando assinam um contrato, também se tem que entender que assumiram um compromisso com o clube para aquele tempo, e depois, obviamente, teve a sua valorização, ótimo, tem procura, se for bom para todas as partes, que se faça. Se não for bom para todos, não se defender os interesses de toda a gente, não se pode fazer. Ora, vamos aqui então, última questão. Tirando os três grandes, olhamos aqui para houve uma série de gente nova
a mudar, gente nova, quer dizer, treinadores a mudarem de clubes. Temos Daniel Sousa no Braga, temos o Rui Borges no Vitória, temos João Pereira no Casa Pia, temos o Filipe Martins no Estrela da Amadora, temos o Aroca, porventura, que quererá fazer... Estou mais arriscado. Exatamente. Qual é a expectativa que tens e quais são as equipas que tu tens o radar mais ligado para ver o que é que fazem? Eu estou a gostar muito do mercado do Braga, já o disse sinceramente, uma inversão de política face ao ano passado. O ano passado foi buscar jogadores a estar consagrados em final de carreira, este ano a contratar jovens de muito valor, portanto acho que o Braga fez um excelente mercado. Daniel também me parece um muito bom treinador. O Rui Borges, já o disse, para mim é a melhor contratação do Vitória, é o Rui Borges, é um excelente treinador, vai mudar também taticamente a equipa que vem nos últimos anos a jogar com 3 centrais, vai mudar para uma linha de 4, naturalmente vai ter que ter um processo de adaptação, mas acho que vai ser uma aposta bem sucedida por parte do Vitória. É uma equipa que tenho curiosidade para ver. Realmente, eu não conheço o treinador do Aroca. Acho que o Aroca tem feito um bom trabalho nos últimos anos a recrutar, nomeadamente no mercado espanhol, jogadores. Agora recrutam um treinador, vamos ver, porque tem sido uma equipa que tem sido agradável de ver a forma como tem constituído os seus plantéis e trazendo para o futebol português jogadores muito interessantes. E depois curiosidade sempre com o Famalicão, que a meu ver é o projeto em Portugal com mais condições para se afirmar como potencialmente um quinto, sexto clube a nível nacional, para ser uma presença regular nas competições europeias, e ainda não o conseguiu fazer. Portanto, curiosidade em ver o Famalicão, porque é um projeto muito interessante. Diogo, e muito mais haveria por dizer, talvez noutra oportunidade. Muito obrigado por ter estado aqui no Final Cut. Muito obrigado também. Se já sabe, se gostou, é clicar aí no like, partilhar, subscrever se ainda não o fez e deixar os vossos comentários, porque são sempre bem-vindos. Nós voltamos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.